Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Academia da Análise Criminal. Essa aula é a segunda parte da aula que a gente executou lá no Crime State, o estimador de densidade de kernel no Crime State. Então, se você não viu a aula 1, a parte 1 dessa aula, você volta lá no meu canal e veja como as diferenças entre você fazer um mapa de densidade de kernel no Crime State em relação aos outros programas GIS que você tem aí hoje em dia, por exemplo, o QGIS, o ArcGIS, o GVSig. O QGIS ele disponibiliza várias outras funções de densidade de kernel que você não vai encontrar nesses programas que você tem de GIS aí. Então, se você não viu a parte 1 dessa aula, vai lá no meu canal e veja a parte 1. E também no curso, a gente explica todos os detalhes da função de densidade de kernel, baseado na função de densidade absoluta que é executado lá. Não só essa, no curso a gente vê todas as funções kernel que o Crime State disponibiliza e as diferenças na prática que você vai ter que saber, senão você vai gerar resultados. As funções geram resultados parecidos, mas o resultado em si da célula, o valor da célula é completamente diferente para cada um. Um você tem a densidade absoluta, outro você tem a densidade relativa e a outra você tem a probabilidade. Então, são funções completamente diferentes e vai gerar resultados parecidos, mas a imagem será parecida, mas o resultado por trás daquela imagem é totalmente diferente. E a gente vai ver, no curso a gente vê os detalhes e as comparações de todas essas funções de densidade de kernel. Então, se você não viu a parte 1 desse vídeo, volta lá no canal e assiste como que foi gerado o mapa de calor de densidade de kernel no Crime State, com a função de densidade absoluta. E agora nós vamos fazer a classificação aqui no QGIS. Então vamos para a aula. Vamos adicionar a camada raster que a gente gerou lá no... Ele vai pedir aqui para mim confirmar a zona UTM. Aqui está a imagem raster que foi criada. Vamos inserir o limite urbano da cidade sobrepondo a imagem raster para a gente ter uma noção da disposição dessa imagem. Observe que aqui a gente pode identificar já algumas manchas, mas isso aqui vai ficar melhor depois que a gente classificar ele de acordo com o que a gente pretende. Para a gente começar, primeiramente, antes de você classificar uma imagem, vamos recortar para que ela fique do tamanho da área urbana da capital aqui de Cuiabá. Vamos fazer esse recorte antes de fazer a classificação, porque se você fizer a classificação antes do recorte, vai dar diferença nos resultados. Então é bom que você saiba disso. Sempre, se você tiver que recortar antes de classificar, faça isso. A não ser que você não tenha necessidade de recortar ela, então você pode classificar direto. Mas toda vez que você for ter que recortar uma imagem raster, você faça o recorte antes da classificação. Então vamos aqui em raster, extrair, recortar pela camada raster, pela camada máscara, melhor dizendo. Aqui já reconheceu. A camada máscara vai ser o limite de Cuiabá. Sistema de coordenadas vamos deixar do projeto. Aqui o de destino também eu gosto de assinalar os dois para certificar que o sistema de referência de coordenadas será o mesmo. Aqui ele já deixa marcado, igualar a extensão da imagem recortada com a extensão da camada máscara e marcar a resolução do rastro de entrada. Eu gosto de deixar essas duas opções. Aqui eu não costumo deixar mais nenhuma coisa marcada. Vamos salvar um arquivo temporário, só para a gente fazer esse exercício. E vamos executar. Pronto, ele já executou. Aqui está o nome, como eu não atribuí nada, ele deixou um nome recortado máscara. Se eu desligar agora o arquivo original,
eu tenho o recorte da minha imagem raster. Eu posso retirar a imagem original e ficar somente com o recorte. Então nós vamos classificar agora essa imagem para a gente ver o resultado e saber onde que está as áreas quentes de homicídios aqui na capital. Então eu venho aqui, clico no botão fazer mais devagar, botão direito, propriedades. Aqui informação, aqui eu tenho várias informações interessantes, aqui eu tenho as estatísticas máxima e mínima. Se você observar, a máxima aqui é a mesma que aparece aqui, a mínima é a mesma que aparece aqui, são as estatísticas máxima e mínima, a média, desvio padrão, percentual válido da imagem com dados, né, que está aqui. Aqui eu tenho tamanho do pixel, ele gerou aí quase 100%, que a gente pediu lá, ele gerou 99,55572, então praticamente é 100 metros o meu pixel. Aqui ele está no SRC projetado, enfim. Isso aí é as informações que você deve saber para você ter noção do que você está fazendo. Vamos vir aqui em simbologia. Vamos vir aqui em banda falsa cor. Vamos vir aqui em configuração de mínimo e máximo. Eu sempre trabalho com desvio padrão. 2 ou mais, a média é mais ou menos 2 desvio padrão. O que ele quer dizer com isso? Ele vai calcular a média em torno aí de 2 desvio padrão, que vai dar 95% dos meus dados. Então aqui eu posso calcular até mais, pode colocar 3 desvio padrão, que é 99% dos meus dados, mas a média, mais ou menos 2 desvio padrão, é o padrão que se usa em análise aí, em geral, 95% dos seus dados em torno da média. Aqui vamos escolher esse gradiente de cores meu, porque onde eu tenho uma informação com menos intensidade, eu quero que ele me atribua um valor diferente da onde tem maior intensidade, que no caso aqui, em vez de 5 classes, ele está dividindo aqui em 5 classes. Vamos colocar aqui intervalo igual e vamos colocar pelo menos uns 7 intervalos, ou melhor, 7 classes nesse intervalo. Que agora eu tenho aqui você tem as 7 classes, que é um valor interessante para visualizar melhor suas áreas quentes. Não tem necessidade de você colocar muitas, porque senão você cria áreas quentes onde você tem poucos, digamos assim, valores de pixel não tão elevados. E no curso também eu ensino uma técnica de você recortar, com base no que nós estamos selecionando aqui, o desvio padrão. A gente tem como recortar baseado em um desvio padrão, 2 desvio padrão. Aí você vai ter somente as áreas com alta intensidade, média intensidade. Se eu quiser recortar somente a área que está próxima da média, eu recorto. Lá no curso eu ensino isso detalhadamente. Vamos dar um aplicar para ver o resultado disso na prática. Vamos ver se ele não foi ainda. Acho que agora sim. Agora sim. Vamos dar um OK. Então aqui você tem, aí ele não classificou ainda, ele voltou para 5 classes. Vamos de novo. Propriedades. O QGIS tem esses intervalo igual, 7 classes, vamos aplicar. Acho que agora foi. E OK. Pronto, agora nós temos aqui 7 classes de intensidade. Essas classes aqui, quanto mais forte a cor, maior é a sua concentração de homicídios. No curso a gente ensina como você vai recortar somente essas áreas com maior intensidade. Aí a gente seleciona o valor que você quer recortar, e com base nessa distribuição aqui, você aplica uma ferramenta e vem e recorta essas áreas quentes. Por que eu gosto de usar aquele desvio padrão? A média mais 2 desvio padrão. Porque aqui ela deixa bem claro, quem está abaixo da média está valores negativos, que são essas áreas em um azul, né, caminhando aqui para uma cor mais clara. A partir daqui, 0.0383, eu tenho uma mudança dos valores para positivo. O que aqui ele faz? O quê?
ele faz a padronização dos meus dados. E o que isso significa? Por exemplo, amanhã ou depois eu pego o mesmo período de tempo, mas, por exemplo, de um ano diferente. Eu quero comparar os 2 anos. Apesar do Crime State ter essa ferramenta que eu posso pegar a variação percentual de um ano para o outro e fazer isso no Crime State em alguns segundos, né, alguns poucos cliques, mas aqui eu posso fazer também no QGIS, eu posso aplicar essa técnica, só que aqui fica mais manual, eu preciso da calculadora de campo para fazer isso. Mas por isso que eu selecionei aquele mais ou menos 2 desvios padrão em torno da média, porque aqui eu tenho o controle. Então tudo que está positivo eu sei que está à minha direita, tudo que está negativo está à minha esquerda. É isso porque o QGIS, o algoritmo aí, padronizou a minha informação antes de classificar ela em 7 classes. Então fica aí a explicação por que você deve usar aquela ferramenta, né, aquela opção lá que você tem mais ou menos 2 desvios padrão. Seus dados foram padronizados antes de ser classificados. E aí fica muito mais fácil de você entender o que está positivo e o que está negativo. Eu sei que tudo que está no positivo, eu tenho alta concentração de homicídios. Eu não preciso ficar nem olhando, porque eu sei que essa classificação vai me gerar esse dado padronizado. Então, no curso a gente ensina como fazer o recorte dessas áreas e sempre usando essa técnica do desvio padrão. Posso também aplicar uma transparência nesses dados e ver aonde que, por exemplo, as minhas áreas quentes, aqui é uma técnica muito rudimentar, mas por aqui você já sabe os bairros e a região da cidade que tem uma maior concentração de crimes de homicídio. Isso aqui não é o adequado para você fazer, mas aqui a nível dessa aula é o suficiente para você visualizar. No curso a gente ensina a recortar somente as áreas com maior intensidade. Aí você fica um arquivo vetor, em vez de ser um arquivo TIFF. Essa é a grande vantagem. Aí você pode fazer outras análises dentro desse recorte. E lembrando que o Crime State também disponibiliza ferramentas de comparação de um período com outro. E ele te gera isso aí de uma terceira imagem, pega as duas bases de dados e gera uma terceira. Logicamente você não vai ter 3, você vai ter só uma. Mas ele compara uma com a outra baseado no algoritmo que você escolher e te gera uma imagem com a variação percentual de um ano para o outro, de um período para o outro que você estiver comparando. Então essa foi mais uma aula aí do nosso canal sobre o estimador de densidade de Canyon no Crime State, com a análise final aqui, a classificação final aqui no QGIS. Lembrando que o Crime State é um software de estatística espacial, ele não é um software GIS. Então você precisa de um assistente GIS para fazer essa comunicação entre o software de estatística espacial e o software GIS. Você precisa desse software GIS, seja o QGIS, seja o GVSIG, seja o ArcGIS, para fazer essa leitura dos dados e poder visualizar espacialmente a sua distribuição. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento. Se você gostou, você deixa aí um gostei, né, para ajudar o canal. Se inscreva no meu canal, se caso você não for inscrito. Deixa seu like. Ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos, que semanalmente eu publico vídeo aqui, geralmente de análise espacial, com software livre. Então, eu espero que você ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no meu canal. E se você tiver dúvida, deixe nos comentários que depois eu respondo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. E até semana que vem com o próximo vídeo aula.